sábado 3 de agosto. A situação no momento é de terrível decepção. Realmente estamos anonadados por saber que a justiça estabelecida para garantir o cidadão brasileiro, ela é um covil de ladrões envolvidos com milícias, facções de tráfico internacional e espionagem. Atinge desde a formatura do bacharel em Direito, concursando no Brasil, regime imposto através de documentação apócrifa que não tem poder legal e que nos revela a proscrinação de empresas de mineração como a Vale, que não tem outorga de prospecção de minério, porque está baixo júdice, não pode operar no território nacional, como também várias outras fundações que estão a prosperar através do minério do solo brasileiro sendo roubado, contrabandeado a países hostis, países que praticam crimes de ordem terrorista, tipo Rússia, através do seu representante Putin, que é meramente um agente de venda de armas, é um homem que vende armas, é o senhor das armas. Ele vende armas para narcotraficantes, sequestradores, países ditadores, não tem escrúpulos e coloca o seu povo, a Rússia, e também o seu exército à mercê de serem exterminados pelas forças de homens livres da coalizão do planeta, associado a um regime patriarcal de dinastia chinês estabelecido há poucos anos. Estes são os fatos já descobertos que quiseram impor através de empresas de engenharia, empreiteiras, Odebrecht, geopolítica mundial, a comprar através de suborno, corrupção, sequestro, intimidação, vários países na Ásia, África, União Europeia,
arregimentando o FMI, funcionários, Lagarde, que está sendo investigada por ambição de querer ser diretora do Banco Central da União Europeia, está impedida por ser terrorista. Faz parte da célula já identificada Foro de São Paulo. Maduro, narcotraficante, sequestrador da Venezuela, em que pratica genocídio com o povo venezuelano, trafica e rouba e paga armamento bélico a Putin, agente de armas, contrabandista. Putin será preso no Kremlin ou onde for achado. Submeteram a República Federativa do Brasil à pior trama, a trama da procura do homem livre de justiça, praticando uma ordem, um sindicato apócrifo, OAB, que atua em 27 estados, 5.060 municípios, que tem o desplante de formar juízes através do 5º Constitucional. Eles têm a outorga de nomear sócios do crime para juízes que não fazem concurso, que não sabem nada de leis. Juristas jamais se formaram em universidades do direito e estão exercendo o cargo de juízes. Temos a Suprema Corte da República Federativa do Brasil totalmente contaminada por membros travestidos de juízes que não são togados. Os que são estão espantados e temerosos de serem mortos por se rebelarem contra esta trama de lesa pátria, crime, pena capital, fuzilamento, ou Corte Internacional de Nova York, prisão perpétua, ou reclusão imediata pelas forças expedicionárias da OTAN e do Pentágono rumo a Guantánamo, Cuba. Estamos num momento sério. Senadores do crime, 64 senadores do crime, narcotráfico, trilionários, e ainda continuam a roubar. Operação Zelotes mostrou que todos os bancos no Brasil, roubo qualificado de impostos federais não repassados ao Banco Central do Brasil e ao Tesouro Federal.
A situação é de roubo qualificado. É de espias do serviço secreto cubano, Lula, Dilma, José Dirceu, José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Collor de Mello, então, o que era antigamente colocado como uma persecutória situação identificada de esquerda ou comunistas, em realidade se tratava de meros ladrões genocidas que submeteram os 27 estados e 5.060 municípios à escravidão, à barbárie, às drogas, à lascívia, à prostituição, ao roubo, ao conluio de políticos degenerados, de professores degenerados, de profissionais cleptocratas a serviço do crime. Então, não podemos mais compactuar com esta situação. Eu estou juiz corregedor, árbitro internacional e determino a prisão destes facínoras, genocidas, que lesam a pátria brasileira e também Ásia, África e União Europeia, já que o cargo assim faculta. Todos descobertos. E já estamos tomando todas as providências. Todos os bancos centrais que confabularam com o Foro de São Paulo lavaram o dinheiro do crime em todos os seus países. E os seus presidentes à época, como da atualidade, que estejam engajados nas denúncias e investigações, deverão, para o seu bem, fazer delação premiada ou serão levados à pátria, à pena capital. Então, estamos atentos. Senhores do Supremo Tribunal Federal, já não há arreglo. Alexandre de Moraes, advogado, delegado de polícia, ex-ministro de Justiça, também exerceu outras funções para o governo. O senhor é agente do PCC, Comando da Capital. Está envolvido com as Farc, com Lula, com Michel Miguel Temer Lula, traficante de armas e drogas. O senhor Dias Toffoli, agente
em crime de guerra, desobedeceu ordem internacional, abasteceu 2 navios que transportam milícias, mercenários a invadir os estados do noroeste brasileiro para serem ocupados por terroristas armados, Irã, Hezbollah, Estado Islâmico, turcos e cubanos, todos embarcando no porto de Mariel, que foi sequestrado por um agente que vende armas chamado Puccini, que está sendo caçado pela OTAN. Então, esta é a situação. E os senhores governadores da esquerda, dos 5 partidos de esquerda, que são mercenários do crime organizado, todos, por não terem aprovado o projeto Moro, serão levados a Guantánamo, Cuba, e lá vão confessar os seus pecados. Vocês cuspiram no prato que comeram, na bandeira da nação brasileira. Jamais será vermelha, porque vocês são meramente genocidas, assassinos, que não têm hipotálamo. E como tal, serão abatidos. Então não cabe mais. A mídia, os repórteres, não há dinheiro para vocês, mas não da parte do governo, da parte dos terroristas. Vocês não vão receber um centavo, porque já sabemos onde está todo o dinheiro e já foi arrecadado. Como se diz, a casa caiu. Então, senhores, o Supremo Tribunal Federal está extinto. Eu, Oscar Aníbal Chiapano, estou juiz corregedor árbitro internacional, determino o Supremo Tribunal Militar a ocupar a função muito bem estudado por serem togados a exercer a defesa da Carta Magna da República Federativa do Brasil, a Constituição Brasileira. Vocês são os verdadeiros brasileiros, aptos para a defesa da fauna, flora e água do Brasil e terras do Brasil. Já os integrantes, membros do Supremo Tribunal Federal, todos estão em suspeição. Peço aos juízes togados a que, por favor, defendam imediatamente e deem voz de prisão a Dias Toffoli, Alexandre de Moraes,
Gilmar Mendes e Lewandowski. E os senhores que ocupam o cargo apócrifo de desembargadores federais, que não existe, vocês sabem. Findou o Tribunal de Alçada e vocês cometeram esse pecado. O verdadeiro juiz é o juiz federal de primeira instância. O resto é justiça administrativa recursal. Acabou. Restam poucas horas para que haja um desfecho imediato a esta situação de lesa pátria. A pena é capital. Traição à pátria. Dados de sigilo de Estado estão sequestrados nas mãos de espiões russos, de espiões chineses, norcoreanos, cubanos, venezuelanos e Deus sabe mais quem. Vocês venderam a pátria brasileira. Vocês são a pior corja que existe. São piores do que qualquer facínora na face da terra, porque não são dignos de confiança. Perderam a credibilidade. Lembranças aos homens livres. Exército Brasileiro contra espionagem. Esteja atento. 60 agências de inteligência vítimas do roubo dos acionistas da Petrobras estão unidos ao favor da ordem e o progresso da República Federativa do Brasil, como também o FBI, a Interpol e a Fiscalia da Justiça dos Estados Unidos. As leis agora são leis para cumprir, já que somos parte de uma jurisprudência, lei da América. Então, já estamos à captura. Boa noite.